E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem, ninguém sem todo mundo saudável, né? Ninguém tenha pegado ou pego a famosa coronga, né? E todo mundo bem, se cuidando em casa. Já passa, né? Já pode demorar uns meses, mas vai passar e a gente vai estar, vocês vão estar juntos, né? Com seus amigos, né? Mas por enquanto vamos aqui assistindo essas aulas de forma segura, né? Protegida, tranquilo, longe do coronga, deixa o coronga para quem está rodando a cara aí fora, sem cuidado, né? Tirando aquelas pessoas que não tem o que fazer, tem que sair para trabalhar mesmo, né? Infelizmente. Nem todo mundo pode ficar em isolamento, mas aquelas pessoas que podem e fogem, aí é complicado, né? Vamos dar continuidade à nossa aula. Na aula passada a gente estava falando sobre o que? A gente começou a introdução de um novo assunto, né? De um novo tema dentro do assunto do primeiro ano, que foi a parte de citologia, né? Então a gente começou a discutir a citologia, né? Então a citologia nada mais é do que o estudo da célula, né? Então citocélula, logia, estudo. Então a gente começou a estudar a parte do estudo, começamos, né, a falar sobre a célula propriamente dita, né? E antes de a gente começar a falar sobre as estruturas da célula, né, ou seja, o que compõe a célula, a gente falou um pouquinho sobre o histórico da descoberta da célula, né? Então a gente viu lá que foi fundamental, lá mais ou menos 400 anos atrás, não a descoberta que ninguém descobriu, né? Mas a criação, ninguém foi lá e achou um microscópio debaixo de uma pedra, né? Mas a criação do microscópio, né? Então falando lá do primeiro microscópio, né, que foi criado por aqueles holandeses, né? O pai e o filho, né? O Zacarias e o Hans Janssen, né? Que criaram, eles eram vendiam óculos, né? Oculista, né? Eles criaram naquela conjunto de lentes, naquele tubo, criaram o primeiro microscópio, que nunca foi utilizado, que eles não utilizaram cientificamente, ou não existe registro disso, né? Mas o primeiro cientista que foi utilizar um microscópio, né? Um microscópio mais simplesinho, de lente única, né? Que foi o Leeuwenhoek, foi aquele que descobriu os micro-organismos, né? Foi descobrir os micro-organismos, quem já tinha citado ele falando lá da origem da vida, e aí ele observou lá os espermatozoides, as células do sangue, e fez essas observações, as primeiras observações, mas ele não tinha identificado que ali eram células, né, que eram estruturas. Ele olhou, observou, mas ele não tinha chegado a essa definição, essa conclusão científica. Olha, aqui uma estrutura, uma célula, poderia parar a caixinha de fósforo. Ele não fez isso, mas ele observou, inclusive os espermatozoides, como eu falei na aula passada, ele acreditava que eram parasitas do aparelho reprodutor e do sistema urinário masculino. Já o Robert Hooke, né, na época próxima, né, eles eram contemporâneos, Robert Hooke, que era inglês, né, ele já desenvolveu um microscópio mais complexo, né, um microscópio de lentes complexas, e ele conseguiu observar, né, lá nas academias de cientistas, né, na Inglaterra, eles vão observando as estruturas da cortiça, né, da casca de árvores, né, e eles observaram aquelas estruturazinhas que lembravam eles quartos, né, e aí eles chamaram de cells, que eram pequenos quartos, cells em inglês, né, que a gente chama de célula, né. Então ele percebeu que naqueles espaços vazios que eles observaram na cortiça, na verdade, que eles chamaram de célula, eram os espaços deixados que antes eram ocupados por células vivas, ou seja, eles observaram na verdade os espaços que as células tinham deixado, mas eles não chegaram a observar naquela época que eles deram o nome de células, as células propriamente dito. Pouco tempo depois eles começaram a observar outras cortiças, e algumas eles observavam que dentro dessas células, né, eles observavam que existiam algumas estruturas que tinham um interior com líquido gelatinoso, e aí eles começaram a chamar as células, que aí sim foram encontrar as células em si, né, e aí eles começaram a chamar as células de célula. Então eles descobriram as células e falaram, a célula é a célula. E isso primeiro nas plantas, depois eles descobriram isso nos animais, e depois eles começaram a perceber que ao longo dos anos, né, de estudos, que boa parte dos animais e das plantas, e todos os seres que eles iam estudando, eles iam observando que todos esses seres eram formados por essas estruturas microscópicas, que tinham essa estrutura delimitadora e que tem esse interior, esse líquido gelatinoso. E eles começaram a perceber que todos os seres vivos, eles tinham essas células, né? Então,
A partir disso vieram outros cientistas como Alexander Fleming e outros, e principalmente o Schneider Schwann, para desenvolver aquilo que a gente chama da teoria celular, né? Então eles foram lá dizer que todos os seres vivos são formados por células, que a célula é a unidade funcional da vida, ou seja, a unidade básica de funcionamento da vida. Então é as células funcionando que fazem o ser vivo funcionar, que dão estrutura ao ser vivo, né? E que uma célula ela surge a partir da outra, principalmente a partir da época, né? A partir de divisões celulares, que era a mitose, que essa foi descoberta pelo Alexander Fleming, que também é o mesmo sujeito que descobriu a penicilina, né? Que é o antibiótico que é utilizado, né? Até hoje. Então, boa parte desses... eu confundi, o Walter Fleming, o Alexander Fleming é o da penicilina, o Walter Fleming é o da mitose. Eu troquei os nomes, quer dizer, os sobrenomes, né, que eles são parentes. O Alexander Fleming é o da penicilina, 1947, não, 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. E o Walter Fleming da mitose é 1900, certo? Porque eles são parentes. Tudo confundiu os nomes, mas é isso agora. Chequei. Fiquei com dúvida por causa dos períodos da vida. Mas é isso aí. Mas o importante é o Schneider Schwann, né? Então eles que foram desenvolver e escrever a teoria celular, que é a teoria, né, que vai ter esses três pressupostos, né? Todo ser vivo é formado por células, a célula é a unidade básica e funcional da vida, e uma célula é formada a partir da outra pré-existente, ou seja, de uma célula que já exista anteriormente, e aí a gente já viu como foi que surgiu a primeira célula, para que a partir disso as células fossem se formando. E a gente viu as estruturas básicas de todas as células, né? Discutimos também aquela questão dos vírus e da ausência de células. Então a gente viu daqui eles definiram lá as estruturas básicas da célula: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Então a partir de agora a gente vai começar a estudar cada uma dessas partes, o que é que compõe elas, quais são as estruturas, o que é que as funções, o que é que acontece em cada uma dessas partes. Então vamos começando pelo começo, né? Vamos começar pela estrutura que delimita a célula, né, que é a membrana plasmática. Então a gente, na aula passada já vimos lá, né? Então vamos começar a ver aqui, olha, a estrutura da membrana plasmática. Então essa estruturazinha aqui é a estrutura da membrana plasmática. Deixa eu sumir aqui para ficar mais fácil para vocês observarem. Então lembram lá daquela estrutura dos fosfolipídios? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Lembra que essa partezinha com essas bolinhas amarelas, com essas perninhas? Lembram lá quando a gente estava estudando lipídios e eu falei dos fosfolipídios? Falei que os fosfolipídios eles tinham uma parte que era atraída por água e a outra que era hidrofóbica, né? Que ela não era atraída por água, que não apresentava carga elétrica. Então tá aqui, olha, essas bolinhas amarelas com essas perninhas são os fosfolipídios. Os fosfolipídios são um dos principais componentes da membrana plasmática. Ou seja, boa parte da membrana plasmática é formada por fosfolipídios. Esses fosfolipídios ficam nessa estruturazinha. As perninhas que não gostam de água, que são hidrofóbicas, ficam voltadas para a parte interna da membrana plasmática. E as bolinhas que são hidrofílicas, que são atraídas pela água, vão ficar... As que estão vendo aí em cima, as bolinhas de cima, elas estão voltadas para o meio externo da célula, para o meio extracelular, fora da célula. E as bolinhas que estão amarelas mais escurinhas aqui embaixo, aqui, entra para o lado, cara da câmera, elas estão voltadas para o meio intracelular, ou seja, para o meio interno da célula, certo? Então a membrana plasmática ela é formada por essa dupla camada de fosfolipídios, né? Então ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios, né? Essa camadazinha que está voltada, uma parte ela está voltada para o meio externo e a parte aqui de baixo que está voltada para o meio intracelular, para o meio interno. Então ela é formada por essa camada dupla, essa bicamada lipídica ou bicamada de fosfolipídios, certo? Então os fosfolipídios é um dos principais componentes da membrana plasmática, mas ele não é o único componente da membrana plasmática, certo? Então vocês vão ver aqui de cima, a gente pode ter a presença também de um outro lipídio que daqui bem aqui, o colesterol faz parte, né? Mas não, se comparar, ao você ver a estrutura, se vocês compararem a quantidade de fosfolipídios para os demais componentes celulares, vocês vão ver que tem uma diferença muito grande, certo?
a gente tem ali aqueles verdinhos mais escuros, que a gente chama de glicolipídios, ou seja, são moléculas de glicose associadas a moléculas de lipídios. Temos carboidratos propriamente ditos, rosinhas ali. Temos glicoproteínas, ou seja, são proteínas ligadas a carboidratos, né, glicídios. E temos também proteínas propriamente ditas, que são essas bolonas azuis. Ó. Então temos proteínas globulares, proteínas alfa-hélice, certo? Proteínas periféricas, e tem uma aqui que eu estou na frente que são proteína integral, ou seja, tem vários tipos de proteínas diferentes. Então, o que a gente pode dizer que as estruturas que formam a membrana plasmática? Os fosfolipídios, carboidratos, proteínas e lipídios. Já falei lipídios, outros lipídios como colesterol. Né? Então, quais são as substâncias que formam a membrana plasmática? Lipídios, uma combinação entre lipídios, carboidratos e proteínas. Carboidratos, proteínas e lipídios formados ou sozinhos ou em combinações distintas. O que vocês precisam saber é que o principal componente desses lipídios são os fosfolipídios. E essa estrutura dos fosfolipídios é que ela mantém a coesão da membrana plasmática, certo? Como ela tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, como a gente já viu lá nos lipídios, quando a gente estuda os lipídios, os fosfolipídios, eles mantêm essa coesão, ou seja, a parte que não quer ser atraída pela água, que são as perninhas, as hidrofóbicas, elas sempre estão voltadas para a parte interna da membrana plasmática. Então ela mantém essa coesão. Como as bolinhas elas são atraídas pela água e ficam voltadas para o meio externo e para o meio interno, e essas perninhas que não gostam da água ficam voltadas para a parte de dentro da membrana, então essa estrutura do fosfolipídio ele mantém a coesão da membrana, ou seja, a membrana ela não se desfaz com facilidade, ou seja, ela é muito coesa, ela tem um certo grau de resistência, inclusive por causa dessa característica dos fosfolipídios. Então, isso é uma estrutura que é fundamental na membrana plasmática, né? Certo? Então, vocês têm que saber essa parte de glicolipídios, proteína globular, glicoproteínas. Estou trazendo aí, mas não é o fundamental que vocês precisam lembrar. O que vocês precisam lembrar é que a membrana é formada por proteínas, carboidratos, lipídios, e entender que os fosfolipídios são o principal componente e que essa característica do fosfolipídio, ele tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, ela é fundamental para manter a coesão, a resistência, a elasticidade da membrana plasmática, certo? Isso é fundamental para vocês lembrarem. Vocês podem ver que depois dos lipídios, dos fosfolipídios, a próxima substância que a gente vê em maior concentração aí são as proteínas, né? Seja a proteína globular, seja a alfa-hélice, seja a proteína canal, periférica, né? Integrantes. Então, costuma dizer também, de forma resumida, a proteína, a membrana plasmática, ela é uma estrutura lipoproteica, ou seja, formada principalmente por lípidos e proteínas. Mas como mostrei para vocês, a gente tem também carboidratos, mas principalmente é uma estrutura lipoproteica, certo? A gente vai ver que você tem vários tipos de proteínas aqui, por exemplo, proteína canal. Cada tipo dessa proteína ela vai desempenhar uma função na membrana plasmática. Então essa proteína canal que forma esses poros, veja que ela forma uma passagem na membrana plasmática, porque a membrana plasmática é muito coesa, assim. Ela praticamente não tem espaço entre as suas moléculas de lipoproteína, né? Então tem certas substâncias que são muito grandes, que não passariam entre essas moléculas lipoproteicas, nessas bolinhas amarelas, então elas precisam de espaços específicos para fazer sua passagem na célula. Então elas atravessam, por exemplo, através dessas proteínas de canal. Mais para frente a gente vai estudar um pouquinho disso, certo? Outras dessas proteínas elas têm função, por exemplo, de identificação. Então a partir dessas proteínas uma célula consegue identificar a célula que está ao lado dela. Então o que a gente chama de proteínas de reconhecimento, né? Então elas conseguem identificar as células que estão ao lado dela para as atividades celulares. Tem proteínas dessas que servem como receptoras, né? Então algumas substâncias se ligam à membrana plasmática para enviar algum sinal para a célula, ou para a célula produzir alguma substância, algum hormônio, alguma coisa do tipo, certo? Então essas proteínas vão ter, as proteínas então, elas podem servir como passagem, elas podem servir como estruturas de reconhecimento entre as células, elas podem servir como estruturas de receptoras, né, de sinais entre células, sinais que são enviados por outras partes do corpo, ou seja, elas vão ter diversas funções. Como a membrana plasmática ela tem essa coesão e essa estrutura, e ela é formada por várias
proteínas e carboidratos e lípidos diferentes, a gente costuma, o cientista, o Singer, né, e colaboradores, eles deram um nome à estrutura da membrana plasmática, que eles chamam da estrutura do mosaico fluido, ou do mosaico fluido. Por que ele chama do mosaico? Porque, veja, que ele é formado por vários encaixezinhos, várias peçazinhas diferentes, entre uma outra, e ele chama de fluido porque essa estrutura da membrana plasmática, ela dá à membrana uma fluidez, ou seja, ela consegue se modificar, se alterar sem perder sua coesão, ou seja, sem romper sua estrutura. Então a membrana plasmática ela permite que a célula ela altere sua forma, ela consiga se deslocar, ou seja, ela consiga fazer projeções dela mesma, e por aí vai, certo? Então a gente costuma dizer que qual é o modelo da membrana plasmática? É chamado modelo do mosaico fluido ou do mosaico fluido, porque ela lembra mosaico. Você já viu um mosaico, aquelas pedrinhas, por exemplo, tem aquelas pedrinhas portuguesas que, por exemplo, você vai encaixando várias pecinhas diferentes, às vezes de cores diferentes, e formam uma imagem, né? Então a gente diz que são mosaico. Então, se vocês observam aqui a estrutura da membrana plasmática, a gente costuma dizer que ela tem a estrutura de um mosaico. Então, isso é a estrutura da célula. Quais as funções que a estrutura da membrana plasmática? Quais são as funções que a membrana plasmática tem? Ou seja, quais as funções que ela possui? Então, a membrana plasmática ela é fundamental por quê? Porque ela delimita, né, a célula, ou seja, a membrana plasmática ela é que determina, por exemplo, o tamanho da célula, o que está dentro da célula, o que está fora da célula. Em conjunto com outras estruturas da célula, ela vai dar o formato da célula, né? Junto com outra estrutura que a gente chama do citoesqueleto. Ela contribui para o formato da célula, ela é fundamental no processo de divisão celular. A membrana plasmática, acredita que ela é responsável, por exemplo, pela a origem do núcleo, da carioteca. Se acredita que é a partir do processo de modificação da membrana plasmática que formou o núcleo. Então ela tem uma série de funções. Mas agora, uma das principais funções, e quem vai estudar mais especificamente, é a função que a gente chama da função a célula, a membrana plasmática, é ela que determina quem entra na célula, quem sai da célula, como entra, como sai, e por que entra e por que sai, certo? Então, a célula é que determina se uma substância entra ou não entra na célula, certo? Se ela sai ou não sai, se ela entra, em que quantidade ela entra, em que quantidade ela sai, por onde ela entra, por onde ela sai. Ou seja, a gente costuma dizer, a gente afirma, né, que a membrana plasmática ela é uma membrana que a gente chama de semi-permeável, ou seja, nem tudo entra, nem tudo sai da membrana plasmática de qualquer forma, de qualquer maneira, certo? Então a gente diz que uma das principais características da membrana plasmática é o que a gente chama da permeabilidade seletiva. Isso quer dizer o quê? A permeabilidade, ou seja, ela permite a entrada ou a saída, mas ela seleciona. Ou seja, ela seleciona que substâncias entram, ela seleciona que substâncias saem e de que forma elas entram ou saem, certo? Então a gente costuma dizer que uma das principais características da membrana plasmática é essa, ela é uma membrana semipermeável, que possibilita a característica delas ter a permeabilidade seletiva, certo? Então a permeabilidade seletiva, ela determina uma das características principais que a gente tem nas células, uma das principais, né, que é o que a gente chama do transporte celular. Ou seja, como é que as substâncias entram nas células? Por que elas entram na célula? Como é que as substâncias saem da célula? Por quê? Para que isso acontece? As células elas vão precisar, para sobreviver, para produzir energia, elas vão precisar de nutrientes, elas vão precisar de oxigênio, para poder fazer respiração celular, como a gente vai ver mais para frente. Elas vão precisar eliminar das células substâncias tóxicas que são produzidas naturalmente no metabolismo celular, certo? Elas vão precisar eliminar o excesso de substâncias. Elas vão precisar enviar para outras partes ou para outras células substâncias que são produzidas no interior da célula. Então a célula não poderia ser uma estrutura que não permitisse que nada entrasse nem saísse, né? Senão isso inviabilizaria a própria vida, o próprio funcionamento celular, certo? Então esse mecanismo de entrada e saída de substâncias, que a gente chama de permeabilidade seletiva, essa característica, ela vai se dar de algumas formas diferentes, certo? Então, olha, o transporte celular, então aqui veja aqui então o corte lateral da membrana plasmática, certo? Então a gente tem, olha, deixa eu sumir aqui para ficar mais fácil para vocês verem. O transporte celular, ou seja, a entrada e saída de substâncias no nosso corpo, ou nas nossas células no caso, eles podem ocorrer a partir de dois
mecanismos, certo? Um mecanismo que que as células não gastam energia, ou seja, um mecanismo que não há o consumo de energia pelas células, e um mecanismo em que ocorre o consumo de energia pelas células. Isso que a gente chama de transporte passivo e transporte ativo. O transporte passivo, como o nome já diz, ele é um transporte, ou seja, que as substâncias entram e saem das células sem que as células gastem energia, certo? Então as células não consomem nenhum tipo de energia para permitir que essas substâncias entrem ou saiam da célula. O transporte ativo não. No transporte ativo, a célula consome energia para poder fazer com que uma determinada substância entre ou saia da membrana plasmática, certo? E assim da célula. Então a gente vai ter dois tipos de transporte: o passivo, sem consumo de energia, e o ativo, com consumo de energia. Então, falou de um transporte que a célula não gasta energia, você sabe que é um tipo de transporte passivo. Falou que a célula gastou energia em seu transporte, na entrada na saída de uma substância, a gente vai estar falando aí de um transporte do tipo ativo. Então, são esses dois tipos de transporte que tem: com consumo de energia e sem consumo de energia. Transporte ativo e transporte passivo. O que é que diferencia esses dois transportes? Vai ser de acordo com o que a gente chama do gradiente de concentração das substâncias. O que acontece? As substâncias, elas tendem a passar de pontos onde elas estão com muita concentração para lugares onde elas têm pouca concentração, certo? O soluto, as substâncias, não a água. A água a gente vai ver um caso específico. As substâncias, os íons, né? Os nutrientes que vão entrar na planta, o oxigênio, os gases, eles tendem a ir de lugares com muita concentração para lugares com baixa concentração. Então o que acontece? Se a substância ela tem baixa concentração fora da célula, ela vai tender a querer entrar na célula, certo? E aí a forma como ela entra na célula, a gente vai determinar o tipo de transporte passivo. Ou seja, se essas substâncias elas atravessam a membrana plasmática sem nenhuma dificuldade, via membrana, ou seja, ela passa entre os fosfolipídios, a gente diz, olha lá no cantinho, que a gente tem um transporte passivo que a gente chama de difusão simples. Ou seja, as substâncias atravessam a membrana plasmática entre os fosfolipídios. Quem faz isso, professor? Os íons, substâncias muito pequenininhas, certo? Elas são tão pequenininhas que elas passam entre os fosfolipídios, e os gases também fazem isso, certo? Então, por exemplo, o oxigênio e o gás carbônico, ele atravessa a membrana plasmática em qualquer ponto, ou seja, ele não precisa de um ponto específico para atravessar a membrana plasmática. Então ele passa pelo processo de difusão simples e ele faz isso sem gastar energia. Por quê? Porque ele está indo do lugar onde ele tem maior concentração para o lugar onde ele tem menor concentração, sem gasto energético. Algumas substâncias que são um pouco maiores, elas não conseguem atravessar a membrana plasmática em qualquer lugar. Então elas só conseguem atravessar a partir daquelas proteínas que eu falei, proteínas de canal, né? Então elas vão passar de lugares onde elas estão aqui, olha aqui o segundo caso aí. Elas estão onde tem muita concentração, fora, por exemplo, fora da célula, e elas passam para o interior da célula que tem menos concentração. Elas não vão gastar energia. Também é difusão, só que é uma difusão facilitada, porque nesse caso essas substâncias que são um pouco maiores, elas só passam pela membrana plasmática por pontos específicos, onde tem essas proteínas canal, certo? Aí nesse caso a gente chama de difusão facilitada, também é sem gasto de energia. Elas podem passar por essas proteínas canal, elas também podem passar por outras proteínas que a gente chama de proteínas carreadoras, né? Essas substâncias elas entram quando essas proteínas elas estão introduzindo outras coisas nas células, elas acabam sendo arrastadas junto. Mais para frente eu vou falar sobre cada um desses tipos. Então a difusão transporte passivo ele pode ser de dois tipos. A difusão simples, que é quem faz isso, os gases, a substância, os íons muito pequenininhos, né, que eles atravessam qualquer ponto da membrana plasmática. E a difusão facilitada, que já são substâncias maiores que vão atravessar, tanto para entrar como para sair da célula, a partir de facilitadores, né? Daí o nome difusão facilitada, que pode ser a partir de uma proteína canal ou a partir de uma proteína carreadora, certo? Mas esses dois casos, da difusão simples e facilitada, não tem consumo de energia, de transporte passivo. E no caso do transporte ativo, o que é que ele faz? Ele também pode trabalhar com íons que atravessam qualquer ponto da membrana plasmática, certo? Só que acontece aqui no transporte ativo. O transporte ativo, certos íons
certas substâncias no nosso corpo, a gente precisa que elas estejam em concentrações distintas. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa que algumas substâncias elas estejam muito concentradas fora da célula e pouco concentradas no interior das células. E outras, a gente precisa que estejam muito concentradas no interior da célula e pouco concentradas na parte de fora da célula, certo? Então, como por difusão as substâncias tendem a ir de onde está muito concentrada para onde está pouco concentrado, essas substâncias elas iam tender a equalizar a concentração. Só que nossas células precisam que algumas fiquem fora da célula e outras fiquem dentro da célula muito concentradas. Então o que acontece? Existem umas proteínas específicas que a partir do consumo de energia elas vão bombeando para fora ou para dentro da célula certas substâncias para manter essa alteração de concentração. Então para a célula fazer com que essas substâncias permaneçam em concentrações distintas, ou seja, muita concentração fora da célula ou pouca concentração dentro, a célula precisa gastar energia, né? Então a célula fica esse tempo todo bombeando essas substâncias para fora ou para dentro da célula para ter essa diferença na concentração. Então nesse caso aí é um transporte ativo, porque a célula fica gastando energia para manter essa alteração de concentração, certo? Então nesse caso aí é um transporte ativo. Vamos ver agora cada um desses casos de forma específica. Vamos ver primeiro a difusão simples, certo? Então o que é esse tal dessa difusão simples? Olha, então o que acontece? Deixa eu sumir aqui para ficar mais claro para vocês. Já eu sumo. O que é o processo de difusão? O processo de difusão que as substâncias, ela tendem. O que é a difusão? As substâncias elas tendem a seguir um gradiente de concentração, ou seja, elas se deslocam a partir do que a gente chama de gradiente de concentração. Então elas se deslocam a favor do gradiente de concentração. O que é que isso quer dizer? Que as substâncias elas vão de onde elas estão com alta concentração para onde elas estão com baixa concentração. Então veja aqui no esqueminha aqui, cada bolinha azulzinha dessa aí, ela representa uma substância qualquer, seja um íon, seja um gás, oxigênio, por exemplo. Vamos supor que seja oxigênio. Então veja, a parte lá de cima é o meio extracelular e a parte aqui de baixo aqui, é o meio intracelular. Então tem mais bolinhas fora da célula do que bolinhas dentro da célula. Então por difusão, qual é a tendência? A tendência é que onde tem mais bolinhas, as bolinhas vão se deslocar para onde tem menos bolinhas. Ou seja, aí elas vão passar o oxigênio, vamos supor que essas bolinhas são oxigênio. O oxigênio está muito concentrado fora da célula e pouco concentrado dentro da célula. Então o que vai acontecer? O oxigênio ele vai tender a sair do meio extracelular, onde ele está muito concentrado, e passar para o meio intracelular, onde ele está pouco concentrado. Então a difusão é esse caminho a favor do gradiente de concentração, ou seja, as substâncias elas vão para onde elas estão com muita concentração, para locais onde elas estão com baixa concentração, certo? Então é por isso, por exemplo, você passa perfume no seu corpo. Aí, quando você passa, você fica sentindo o cheiro do perfume e depois você começa a sentir menos. Por quê? E aí quando você passa, alguém passa por você, né? Aí a pessoa de repente sente o cheiro do seu perfume, não precisa nem encostar. O que acontece? O perfume está muito concentrado no seu corpo. Então por difusão, ele sai do seu corpo, onde você passou, e ele se desloca para o ar, certo? Então ele vai a favor do gradiente, ou seja, tem muito perfume no seu corpo, e ele vai sair do seu corpo e vai se deslocando para o ar, para fora, para onde tem pouca concentração do perfume. É a mesma coisa quando uma pessoa peida. A pessoa peida aquele peido fedorento. Então a pessoa peidou, primeiro a pessoa vai sentir o cheiro do peido, né? E aí à medida que o tempo vai passando, ele para de sentir, mas as pessoas que estão próximas vão sentindo aos poucos o fedor daquele peido imundo. Por que isso acontece? Porque a mesma coisa, o gás que sai lá no peido, o gás metano, ele vai sofrer também difusão, ou seja, ele vai sair lá do seu ânus, onde ele está muito concentrado, e ele vai começar a se espalhar porque ele vai indo para pontos onde ele tem menor concentração. Então certas substâncias elas entram e saem das células a partir desse processo aí que a gente chama da difusão simples. Ou seja, elas vão do ponto onde ela tem muita concentração para os pontos onde ela tem baixa concentração. Então a gente diz que a difusão ela trabalha a favor do gradiente de concentração. Então as substâncias elas se deslocam de onde elas estão muito concentradas para onde elas estão pouco concentradas, certo? Então quando você inspira, então o oxigênio vai lá para os seus pulmões, para os seus bronquíolos, e aí chega lá nos alvéolos pulmonares e está lá os vasos sanguíneos. Então quando o oxigênio ele chega lá nos seus pulmões, o que ele vai? Porque ele passa do seu pulmão para o sangue. Porque seu pulmão está com muita concentração de oxigênio e seu sangue está com baixa concentração de oxigênio. Então por difusão,
o oxigênio ele passa do pulmão para a corrente sanguínea. E o gás carbônico o inverso. Como tem muito gás carbônico no seu sangue, o gás carbônico ele vai sair do sangue e passar para o pulmão. Aí você expira e coloca o gás carbônico para fora. Então a difusão simples ela acontece quando substâncias ela obedecem um gradiente de concentração, ou seja, elas se deslocam de locais onde elas têm muita concentração para locais onde elas têm baixa concentração, e esse processo ele acontece em qualquer ponto da membrana plasmática, certo? Quem faz difusão simples nas células? Os íons, substâncias muito pequenas e os gases da respiração, oxigênio e gás carbônico, certo? Então a difusão simples é isso, né? Então as substâncias elas seguem um gradiente de concentração, vão de onde estão muito concentradas para onde elas estão pouco concentradas, e elas atravessam em qualquer ponto da membrana plasmática. Então nesse caso aí a gente tem um caso de difusão simples, certo? Quem faz? Os gases, íons e substâncias muito pequenininhas passam em qualquer lugar da membrana plasmática, difusão simples. Então tá aí, então a gente viu um pouco aqui do transporte celular, viu o comecinho aqui, não vou continuar para que a aula não fique muito prolongada, né? E com excesso de informação e muito cansativo, eu sei que é muito cansativo ficar vendo vídeos muito longos, mas eu só queria trazer essas partes para você, né? Então a gente viu lá o transporte celular, então o passivo são os dois, né? Difusão simples e facilitada. Então hoje a gente viu a difusão simples, né? Então as substâncias obedecem o gradiente de concentração e atravessam em qualquer ponto da membrana plasmática. Na próxima videoaula a gente vai ver a difusão facilitada, vamos ver antes da difusão facilitada, vamos ver o mecanismo de osmose, que é o deslocamento da água nas células, né, e no corpo do organismo, a difusão facilitada e, se tudo der certo, a gente também vê o transporte ativo, certo? Então fiquem bem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!